Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. De volta, nós estamos aqui com a doutora Alessia Lousada, ela que é especialista em ortopedia funcional, tô lendo para não errar, tá, doutora? E com a doutora Patrícia Alóquio, que é odontopediatra. Doutora, a gente estava falando sobre a linguinha, né? E como é que corrige isso? Sim, uma vez detectada, né, essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a liberação, a gente chama de frenectomia, libera essa linguinha. Hoje na nossa clínica a gente recebe criança com 2 dias de vida. Ai, que delícia. Já sai da maternidade, já faz. E nós temos o aparelho de laser de alta potência. Então isso é feito de uma maneira simples, a nível de consultório, e a criança já sai mamando. Então a amamentação é a primeira prevenção. Ela já previne muitas desordens, né, de articulação. Ô, doutora, e como que isso é importante na vida da criança, né? Sim, vínculo, né? Se a criança nos primeiros 15 dias a gente não faz essa correção, tem grande risco de a gente perder essa amamentação. Olha isso. E aí vem chupeta, vem mamadeira. Isso. Doutora Alessia, quando eu às vezes ouço falar assim de bruxismo, de apneia, né? De apneia, falo, gente, isso em criança? Sim. Explica pra gente. Parece mentira isso. Então, tá. Nessa campanha Julho Laranja, a gente aborda muito esse tema, né? Porque a SALS, que é a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, é uma disfunção respiratória que acontece com efeitos cognitivos. Então, o ronco em criança não é normal. Qualquer tipo de ronco em criança não é normal. Então, se essa criança tem ronco, faz apneia, é uma criança que precisa ser tratada, porque ela tem efeitos cognitivos. Às vezes você tem uma criança que vai mal na escola... E você nem sabe que é isso. E é porque ela dorme mal. Às vezes você tem uma criança agitada, que você acha que ela é uma criança hiperativa, por exemplo, e é uma criança que está com o sono prejudicado. Então, sintomas como ansiedade, depressão, falta de atenção na escola, irritabilidade... são sintomas de crianças que dormem mal. Olha isso, a criança que ronca, que faz apneia, é uma criança que vai se debater mais à noite, que vai ter um sono mais agitado, uma criança que não tem um sono de qualidade. Porque o ronco é a vibração da corda, né? Às vezes a pessoa pergunta, o que é ronco, o que é apneia? O ronco é o barulho do ar passando pela corda vocal. Então você ronca, faz a vibração e vem o barulho. Mas a apneia é quando esses tecidos, eles se fecham, eles colabam. E aí a criança fica alguns instantes sem respirar. Olha o perigo. Então, falta oxigênio. Uma criança que faz muitas apneias durante a noite, ela passa uma noite ruim. Ela tem uma dessaturação de oxihemoglobina, ela cai a oxigenação, e é uma criança que de manhã não tem um sono reparador. Então ela vai ter... Quando você dorme mal, no dia seguinte você é a mesma pessoa? Nunca. Não. E essa criança tem que levantar cedo, tem que ir para a escola, essa criança tem que prestar atenção na professora. E você passa a exigir do filho sem saber que ele tem todos esses problemas. Exatamente. Então, essa informação que a gente leva para professores, porque o professor está muito próximo da criança. Né? Os pais, os professores, os cuidadores, quando eles sabem disso, eles já olham para essa criança de forma diferente. O bruxismo, que você perguntou, muitas vezes as pessoas pensam que na criança está muito ligado ao estresse como no adulto. É possível, sim, que o estresse piore o bruxismo, que a ansiedade na criança piore o quadro de bruxismo? Sim, mas o bruxismo acontece muito nas crianças respiradoras bucais. Quando a criança faz uma respiração errada, faz uma respiração bucal, ela tem um estresse metabólico durante o sono, e isso leva ao bruxismo. Isso tudo o Julho Laranja traz para que as pessoas tenham consciência. Isso aí. Porque muitas vezes os pais nos procuram por causa do bruxismo, mas ele não sabe por que está vindo. Eu recebo todos os dias crianças no consultório fazendo bruxismo, e a mãe chega, doutora, olha, eu trouxe porque está arranjando os dentes à noite, então eu trouxe para ver o que a gente faz. E às vezes são coisas assim tão diferentes que eles têm na cabeça. Será que não é verme?
Olha! Será que não é só porque está vendo muito videogame, porque tá usando muito eletrônico? Claro que algumas coisas podem ajudar a piorar, mas quando a gente vai ver, 90% dessas crianças são respiradoras bucais. Doutora Alessia, o que você espera com essa campanha tão bacana que é? A gente passaria aqui um dia falando que é o Julho Laranja. A gente tem que promover saúde. Essa é a nossa intenção. Quando a informação, depois que abriu, né, eu falo que hoje, nessa era digital, onde a mídia está aí, é Instagram, é Facebook, tem tanta forma da gente saber das coisas, né? A informação está hoje de forma maior. Então, isso daí é bom para nós, é bom para todos nós. Porque quanta coisa você antes não sabia, e você sabe agora de forma mais simples, porque você procura na internet, porque você tem acesso. Então, o nosso objetivo é levar informação. Porque quando o pai, a mãe, a criança mesmo, porque a gente sabe que hoje as crianças são muito ligadas e elas têm informação também maior do que na nossa época, quando a gente era criança. Quando elas têm essa informação, elas têm o quê? Elas têm saúde, porque elas começam a entender, procuram atendimento e muitas vezes muda a vida de uma criança. Quantas vezes lá na nossa clínica a gente pode pegar uma criança bem pequenininha e mudar a história de vida. Olha que lindo, gente. Né? As maloclusões, você não tem que esperar o dente de leite cair para cuidar de uma maloclusão. A maloclusão, muito pelo contrário. Se você corrigir logo no início, você tem efeitos duradouros, você tem facilidade em correção, porque a maloclusão, ela muda todo o crescimento e desenvolvimento crâniofacial. E com isso, as funções de fala, de deglutição, de mastigação, de fonação, de respiração. Então, não é só um dentinho que está torto, uma mordida que está cruzada, um palato que está fundo. Eu estou mudando a forma dessa criança respirar, dessa criança falar, de se comunicar. Então, às vezes, ela começa a ter problemas na escola de comunicação com o colega. Por quê? Porque ela fala diferente. E aí o colega ri porque ela está falando diferente. Nossa, isso é péssimo, né? E você lá atrás, você evita toda uma vida, às vezes, de problemas que essa criança pode ter. Uma libertação, não é verdade? Uma libertação. Que pena que eu tenho que acabar. Olha que nós estamos lindas de laranja. Não é? Aqui, beijo, adorei obrigada, estar com Eluz, vocês. obrigada. Não saiam daí e procurem saber um pouco mais sobre o Julho Laranja. Já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.